Amém. Que coisa boa é estar na presença do Senhor. Eu te convido a abrir no livro de Miqueias, capítulo 6. Louvamos ao Senhor, para quem ainda não sabe, pela recuperação do irmão Vantuil, que está na cidade, pela recuperação do irmão Marcos. E nesse minuto, nós pedimos que cada um se junte em oração com Érica e Vera, a sua mamãezinha, Terezinha. Teve a informação de que houve falência múltipla de órgãos agora. São visitantes da nossa igreja, são congregados conosco, melhor dizendo. Se junte em oração por essa família também. Nós estamos numa série de reflexões, começando domingo passado, sobre retorno à santidade. É uma série que está sendo estudada nos pequenos grupos e escolhemos esse tema para estudar todos os domingos à noite, para que você seja motivado a também fazer parte de um pequeno grupo. De cada 3 pessoas da nossa igreja, uma está em pequeno grupo. E o nosso sonho é de que cada 3 pessoas da igreja, 3 estejam em um pequeno grupo. Entendemos o pequeno grupo nos nossos dias como uma das melhores ferramentas, se não a melhor, tanto de evangelização quanto de discipulado, de alcançar novas pessoas. E informar o que os pequenos grupos estão fazendo é uma forma de te desafiar a querer fazer parte de um deles. Portanto, ao final deste culto, se você quiser, pode procurar os nossos coordenadores de pequenos grupos, pastor Adinaldo, irmã Luciana, ou outros membros, e dizer: eu quero, acha um para mim, diz onde tem um perto de mim. Pequeno grupo fortalece a nossa fé. Pequeno grupo é comunhão fora do culto. E no culto, nós temos aqui hoje talvez 200, 300 pessoas, não sei contar agora, e talvez você possa entrar e sair sem ser visto. E nós sonhamos em ter 3 vezes mais esse número de pessoas nos nossos cultos. O pequeno grupo sempre será, então, uma boa forma de você manter a relevância de uma igreja com mais membros, mas manter a comunhão familiar, relacional de uma igreja menor. O pequeno grupo tem uma característica muito importante. Se a gente comparou em algum tempo no passado, o pequeno grupo com a diferença entre um saco de batatas e o purê de batata. Se pensar, é a mesma coisa. É batata. Só que o saco são batatas separadas. E o purê são batatas que de alguma forma se misturaram. Sim, houve uma transformação, mas é isso que buscamos como cristãos, é essa transformação. E nessa série de reflexões, terminando a série de reflexões sobre retorno à santidade, nós começaremos uma nova série chamada de Uma Vida com Propósito. Portanto, até o final do ano, as nossas séries estarão enfatizando a importância do pequeno grupo. E nessa série, Retorno à Santidade, são 7 categorias de pecado que nós vamos estudar. Domingo passado pensamos na primeira categoria. A primeira equalização estava melhor do que todas as outras tentativas, tá? Quem estiver com a mesa, deixa a primeira equalização que estava bem melhor, tá? Nessas 7 categorias de pecado, o último pecado foi, o pecado que pensamos na semana passada foi pecados de pensamento. E como transformar, e como levar nossos pensamentos cativos a Jesus. Na sequência da categoria de pecado, a de hoje, nós vamos conversar sobre pecados de atitude. E atitude pode ser muito facilmente confundido com ação. A gente às vezes até diz: você não toma atitude. Quando a gente diz: você não toma atitude nenhuma, quando às vezes a esposa diz isso para a gente: você não vai tomar nenhuma atitude, o que se está exigindo é que tome-se uma ação. Mas atitude, literalmente, o seu sentido mais básico é o sentido daquilo que vem de dentro de nós, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos motiva. Atitude é mais essa disposição interior. E para explicar isso, antes de ler o texto, eu quero contar uma historinha que nós passamos no nosso último ministério como pastor de uma igreja local.
nós fazíamos naquele lugar um acampamento de crianças. Isso mesmo. Nós levávamos 80 crianças para o acampamento, um monte de gente grande para cuidar de cada 5 crianças, uma pessoa responsável por elas, já que tinha piscina, e era uma série de atividades, era acampamento mesmo, bem distante, às vezes com mata ao redor, bem divertido também e bem edificante, para crianças de 4 a 12 anos. E numa das ocasiões que fizemos aquele acampamento, uma família nos procurou, era de outra igreja que não a nossa, e disse: eu queria levar meus filhos para esse acampamento. E nós queríamos sugerir que um dos temas a ser estudado com as crianças fosse preconceito. Porque nós olhamos para os nossos filhos, aquela era uma família de uma classe social um pouco melhor, mais abastada, e disse: nós olhamos para os nossos filhos e sentimos neles muita discriminação com pessoas de classes sociais diferentes. E quando aquela família me procurou, eu disse: perfeito, eu gostei demais do tema. As escolas já viviam, já enfrentavam a questão do chamado bullying, já enfrentavam discussões como essa, e sim, não deveria existir diferenças de classes, não se devia pensar isso em crianças de forma alguma. Crianças deviam ser como naquele meme, que uma criança branquinha e uma criança negra trocaram de chapéu para enganar o professor. Como se o professor visse a que usava o chapéu, a criança mais branca usava o chapéu da criança negra, o professor ia confundir as duas. Sim, devia ser assim. E eu gostei demais do tema. E concordei com aquela família e passamos e prometi que iríamos incluir o tema na série de estudos do acampamento. Em seguida, eles fizeram o segundo pedido. Eles disseram: só temos mais um pedido, é que nós não gostaríamos que os nossos filhos fossem no ônibus junto com todas as outras crianças. Nós queríamos ter a liberdade de levar nossos filhos no nosso carro. Está explicado porque precisava daquele tema. Por mais que houvesse boa intenção, a atitude falava mais alto. E aquelas crianças estavam aprendendo não o que ouviam, estavam aprendendo o que viam. E a atitude daqueles pais, por mais bem intencionado que fosse, era uma atitude de discriminação, era uma atitude de preconceito que passava para os filhos. Por isso a importância de pensar em pecados de atitude. Mas quando eu conto essa história, antes mesmo do texto bíblico, é para te desafiar a pensar em santidade como sinônimo de liberdade. Porque eu te convido a se colocar no lugar daquela família. Eles têm um desejo, tinham na época, de fazer a coisa certa. Mas tinham dentro de si uma disposição de não fazer. E você pode imaginar esse conflito? Você pode imaginar o tratar bem alguém sem querer? Você pode imaginar o eterno conflito naquele coração? A prisão de querer transparecer uma coisa, de querer agir de uma forma diferente, o peso de status, o peso de tentar ser uma pessoa que não é, o peso de fingir. Eu queria te convidar a pensar que santidade é, antes de tudo, liberdade. Se aquela família encarasse a atitude e não só a ação como pecado, eles poderiam estar livres de ter que tentar agradar pessoas por puro status, livres daquele pecado que pesa, porque o Espírito Santo tocava, eram cristãos, eram de uma igreja. E o Espírito Santo tocava sobre o pecado que estavam praticando. Santidade é liberdade. E o texto de Miqueias, capítulo 6,
é um desafio a pensarmos não apenas na ação, não pensarmos apenas no exterior, não desenvolvermos religiosidade em vez de santidade. É um desafio a não sermos tão brasileiros, que estamos tão acostumados a pensar que Deus pode ser comprado, que as duas religiões que mais crescem no Brasil é a religião mais comum, que faz promessa, que faz penitência, é o catolicismo. Desculpe falar francamente se você está aqui e é católico, mas preciso dizer isso. Ou o chamado evangélico neopentecostal, em que você dá tanto para receber de volta tanto, e troca-se a promessa pelo voto, troca-se a penitência pelo jejum, troca-se qualquer outro sacrifício, incluindo as religiões e matrizes africanas, como se fosse uma forma de manipular o Senhor. E aí, em vez de santidade, você tem ações em que você tenta reverter a opinião de Deus. Você dar a Ele alguma coisa, como se com isso você fosse mudar a opinião dele a seu respeito e não a santidade. E o texto de Miqueias é muito forte, então, para pensarmos nisso. Versículo 6, o profeta começa colocando em si mesmo a responsabilidade, dizendo: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei perante o Deus excelso. E aí ele começa a pensar: virei com coisas? Virei diante dele com holocaustos, aqueles sacrifícios que eram queimados, virei diante dele com bezerros de um ano, inclusive uma oferta mais cara, não uma pomba, não uma ovelha, mas um bezerro, um objeto maior. Me apresentarei diante do Senhor com coisas. Talvez de repente o Senhor não queira coisas, o Senhor queira mais coisas. Será que o Senhor, versículo 7, se agrada de não apenas um bezerro, não um carneiro, mas milhares de carneiros? E para deixar claro que ele está refletindo sobre o que tentamos fazer para conquistar ao Senhor, para agradar a Deus, ele cria uma história, uma situação bem exagerada. E se eu me apresentar ao Senhor com um verdadeiro rio de azeite, com ribeiros de azeite, não apenas com coisas, mas com muitas coisas, será que há um limite em que de repente, a partir dali, eu consigo o favor de Deus? Será que é o limite em que a partir dali, eu alcanço a misericórdia de Deus? E na argumentação, o profeta começa a pensar em coisas que vão além dos objetos. Não mais um bezerro, não mais um rio de azeite, não mais 10 milhares de ovelhas, que era o comum, oferecer animais em sacrifício ao Senhor, mas ele chega ao extremo de perguntar coisas que nenhum judeu fazia, coisas que não estavam previstas no plano de Deus, na sua palavra, mas para entender que não é isso que agrada ao Senhor, e sim a atitude, que é o que ele vai dizer logo em seguida, ele questiona: e será então? E se eu desse ao Senhor o meu filho? E se eu sacrificasse ao Senhor o meu filho? Deve ter um limite para agradar a Deus, não é? Talvez não seja o bezerrinho, talvez não seja a ovelhinha. E vamos aumentar esse limite, vamos subir. E agora o irmão Arno apresenta a Fernanda ao Senhor. E sacrifica a Fernanda ao Senhor.
Você está entendendo? O judeu não fazia isso, portanto, aqui não é uma possibilidade de que a gente possa fazer isso. Não é um desejo de fazer isso. É argumentação. Se tem como agradar ao Senhor, vamos vendo se a gente agrada mais. E por fim, sai dos objetos, sai da quantidade, sai do sacrifício que envolve os outros. E volta ainda lá no versículo 7, ainda está lá. E agora é o sacrifício pessoal. Tá. Talvez o limite não seja o bezerro, não seja o azeite, nem 10.000 ovelhas. Talvez o limite não seja o meu filho. Talvez o limite seja eu. E como, infelizmente, os cristãos da Idade Média foram levados a pensar assim. E como havia na Idade Média, e ainda há de certa forma hoje, é um pouco menor, um pouco menos violento, mas havia as procissões de flagelo, em que pessoas caminhavam, elas próprias, se chicoteando. Tá, hoje virou meme um pouco disso, né? Não sei se você já tem acompanhado em redes sociais, mas algumas mulheres dizem, estou me colocando no cantinho do castigo porque eu desbloqueei o ex. Como se a gente tivesse também o cantinho do castigo, da penitência. Eu posso sacrificar o meu próprio corpo? E se eu subir uma escada de 1000 degraus? E se eu vou, eu estou sendo muito franco, por favor, seja muito compreensivo comigo, mas é o que o texto está dizendo. E se eu for a pé para tal santuário, para pagar uma bênção do Senhor? Andar 200 quilômetros. Eu vi isso aqui há pouco tempo no Goiás. É isso que o Senhor quer? É assim que nós o agradamos? E quando o profeta faz todas essas perguntas, ele está dizendo, não, o Senhor está muito mais interessado no interior, na atitude, do que nessas ações. Pedir um estudo sobre, que as crianças estudem sobre discriminação é pequeno. Era mais importante deixar a criança ir com as outras. Era mais importante fazer o que tantos pais fazem, às vezes com toda a sua posição de fartura, mas se escolhe um dia para dizer, hoje nós vamos ter um dia de privações, para mostrar como é possível viver com menos. Será que em vez, e não por mero sacrifício, mas por educação, por disciplina? E aí o profeta então diz, bom, você quer saber o que o Senhor quer? O Senhor já declarou, versículo 8, Ele já mostrou a você o que é bom. Ele já te mostrou que não é exatamente o sacrifício. Sim, às vezes o sacrifício é feito, às vezes ele é necessário em certo sentido. Eu já mencionei por várias vezes aqui, pelo menos umas 2 vezes, no episódio da minha vida, que se eu pudesse voltar atrás, seria a primeira coisa que eu mudaria na minha história. Que estava ajudando uma congregação que ficava a 130 quilômetros da nossa cidade, e eu tinha marcado de visitar uma pessoa na volta, e eu não visitei, vou contar a 3ª vez. E poucas semanas depois, aquela pessoa morreu, e nas suas palavras do leito de morte, ela dizia, desistam de mim, porque se o pastor Milton desistiu, é porque não tem jeito para mim. E eu não fui visitá-la, não cumpri a minha promessa, por estar cansado. Sim, às vezes é preciso sacrifício. Eu voltaria atrás hoje, se eu pudesse, e todas as vezes que acontece uma situação semelhante, eu me sacrifico, mesmo cansado, para ir. Mas não é aquele sacrifício anterior das ovelhas, do corpo do filho. Não é necessário.
é um sacrifício diferente que acontece, que é o sacrifício motivado pela graça, pelo amor, por querer compartilhar o que já recebemos. É a história mais conhecida do Brasil nesse sentido, que já também não é a primeira vez que vou contar, de que em pleno 2020, faltando oxigênio em Manaus, pandemia e tantas outras coisas, naquele ano, nós, povo batista, enviamos para Manaus 2.400.000 reais de alimentos. Pouca gente sabe disso, ou melhor, nem todos sabem disso, mas enviamos em 2020, o equivalente a 2.400.000 reais de alimentos, através das ofertas como essa que estamos levantando. E quando os missionários chegaram de uma casa, procuraram Germana, nossa coordenadora, e tem até uma notícia, Germana e André, pastor André, irmã Germana, do Projeto Amazônia, que alguns aqui conhecem, estará conosco no dia 23 de novembro, tá? Você já marca aí, será um tempo maravilhoso. E os missionários chegaram para ele e disseram, olha, tem uma criança, eu já contei essa história outras vezes também, lembra disso? Que está com uma ferida muito grande. Eles queriam ir no dia seguinte, mas Germana, mesmo cansada, decidiu ir naquele dia. E o médico disse que se levasse no dia seguinte seria para amputar a perna. Então não é que não haja o sacrifício, mas ele é motivado por uma atitude de amor, de graça, de compreensão, de que retribuiu o que já recebeu. Então o Senhor já te mostrou o que Ele quer e o que Ele pede de você. E o que Ele pede? 3 coisas. Não é caminhar 200 quilômetros a pé. Não é acordar de madrugada para orar porque a fila é menor. Não é voto. Se o Senhor me deu, eu dou também. Não é barganha. Ele já te declarou o que Ele quer. Primeiro, que você pratique a justiça. Sem discriminação, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer atitude que torne pessoas diferentes, sem orgulho. Justiça. Sempre lembro da importância da justiça quando estivermos estudando o pecado da omissão. Eu vou contar essa história de novo. De que a irmã passou do culto e tinha um acidente, ela desviou daquele acidente e foi embora. E quando ela chegou em casa, foi procurar pelo seu tio e descobriu que quem estava naquele acidente era seu tio. E aí ela que tinha chegado em casa agora tem que voltar. A justiça é você ser capaz de pensar não apenas com o seu próprio olhar, não apenas com a sua própria forma de ver, mas entender a questão do outro. Mateus capítulo 7, Jesus disse, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Justiça, Jesus também disse, aquilo que a tua mão direita der, a tua esquerda não saiba. Justiça é fazer aquilo que é preciso fazer, é fazer aquilo que é o correto de fazer. A segunda coisa é que ame a misericórdia. Isso é uma coisa que eu repito tanto quando falamos de santidade, santo chato não é santo. Eu testemunho que em 30 anos de ministério pastoral, muitos dos problemas que eu enfrentei como pastor na igreja não eram dos pecadores, eram dos santos. Eram dos que mais se sentiam santos. Porque é uma santidade chata, é uma santidade que separa, é uma santidade que julga. Não é misericórdia, não é amar a misericórdia. Pastor, mas se não houver justiça, se não houver exigência, se não houver disciplina, essa santidade é barata. Você está certo se pensar assim. Mas isso não dá a nenhum de nós a condição de julgar, de comparar santidades.
Quando eu me converti em 1988, eu participei de uma igreja e aprendi vários conceitos. Por exemplo, quando eu cheguei no seminário, e que o professor pediu para ler um texto bíblico, eu queria ficar em pé, porque na minha cabeça só se pode ler a Bíblia em pé. E eu fiquei chocado quando eu vi os seminaristas lendo a Bíblia sentados. E por aquela bagagem daquela época, no segundo ano de seminário eu conheci Karene, no primeiro ano conheci Karene, no segundo eu fui congregar na mesma igreja que Karene, e enquanto estamos lá, você vai se escandalizar com o que eu vou dizer, eu vi um crente de brinco. Eu olhei e disse, que incircunciso filisteu é esse? De onde que apareceu? E naquela semana nós fomos para um congresso de juventude. Para o congresso de juventude do estado todo. E aquele circunciso filisteu estava trabalhando tanto, e correndo tanto, e fazendo tantas coisas, e demonstrava uma atitude tão cristã. E eu julgando por causa de um brinco. Sim, é preciso entender a cultura e entender que em alguns contextos isso não é nada adequado. Mas amar a misericórdia é estar mais preocupado com a pessoa do que com a regra. Tem uma historinha que ajuda a entender isso. Eu repito, as regras são importantes. Mas se eu amo a misericórdia, eu não coloco elas acima de pessoas. Tem uma historinha católica de um homem que fez uma promessa de assistir 500 missas. Entenda a historinha no contexto aqui, por favor. E cada vez que ele ia na missa, ele colocava uma pedrinha lá na caixa, lá no saco, para contar, para não perder a conta. E um dia, indo para a missa, ele teve que ajudar uma pessoa e se sujou e não conseguiu chegar. Mas ele chegou em casa e disse, eu não fui, porque eu tive que ajudar essa pessoa, mas a minha intenção era ir, então eu vou botar a pedrinha do mesmo jeito. E passado um tempo ele foi conferir se já tinha 500 pedrinhas, e para surpresa dele, tinha quantas? Uma, exatamente aquele não foi. Ame a misericórdia. Eu repito, isso não é um conceito de santidade barata, mas é que a atitude, ela nos liberta, porque a gente não vive sobre os padrões anteriores dos 10.000 ribeiros de azeite ou dos 200 quilômetros caminhando a pé. Nós temos uma atitude correta, que me leva a buscar ao Senhor da forma correta. Amar a misericórdia. E para ilustrar mais uma vez o que é, de fato, a importância das regras e como a atitude transforma, tem mais uma historinha muito antiga também, de um rapaz que estava muito apaixonado por uma moça. Isso não tem a ver com a misericórdia, tem a ver com a importância das regras e a força da atitude interior. E aquela moça não era cristã, não era convertida. E nós entendemos que o julgo desigual é bastante complicado. A Bíblia manda evitar. E na tentativa de cativar, de conquistar aquela moça, ela pediu uma prova de amor para ele. É antiga a historinha, tá? E a prova de amor é que ele dançasse a valsa de aniversário com ela, no aniversário de uma parenta dela. E lá vai ele para aquela festa de aniversário, dançar a valsa para provar que ama aquela moça. E no meio da valsa, enquanto ele está alegre, pensando que finalmente vai conquistar a pessoa que ele ama, ela o empurra e diz: você não me ama. Porque se você não é capaz de ser fiel ao seu Deus, às suas convicções, a mim, uma mera mulher, você nunca vai ser fiel.
Sim, as regrinhas são importantes. Você está entendendo que elas nascem de uma atitude correta e não são demonstradas no sacrifício, não são demonstradas nas promessas? Por último, a terceira coisa que o Senhor diz que exige ali naquele texto é que nós andemos humildemente com o Senhor. O problema do voto, o problema da promessa, o problema do sacrifício é que ele é temporário. Ele não é andar. Eu quero passar no vestibular, então até o vestibular eu não vou consumir pornografia. Eu quero passar no concurso, então o primeiro salário eu vou ofertar. E aí eu vou comprando Deus. Mas passou o vestibular, eu volto a tudo que eu era antes. A minha generosidade só é no primeiro mês. Entende? O que o texto está dizendo é, não é um sacrifício, não é algo pontual. Para ter santidade ou para cuidar dos pecados de atitude, é preciso entender que você está andando com o Senhor. Ande humildemente com Ele, não uma vez, não num momento, não numa ocasião, mas ande. Quando Josué desafiou o povo a ir para a batalha de Jericó, a expressão que Josué usou foi: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Há uma diferença muito grande nessa expressão. Santificai-vos, por quê? O outro texto, ou melhor, a expressão que a gente teria de colocar aqui nesses primeiros versículos de Miqueias era: santificai-vos para quê? Não, Josué não disse para quê, ele disse: santificai-vos por quê? O Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero terminar com uma frase que ajuda a entender isso mais claramente. Essa frase ficou a frase clássica, a frase que resumiu o segundo congresso de Lausanne. É possível dar sem amar. Mas é impossível amar sem dar. Entende a diferença de atitude? E porque é preciso pensar em pecados e atitudes, eu posso dar sem amar. Eu posso chegar em casa com um buquê de rosas e dizer: pega. Isso vai machucar tanto, não é? Mas eu dei o buquê de rosas. E eu posso chegar com uma rosa roubada num jardim por aí e dizer: está aqui. Roubada no bom sentido, tá? No sentido de pegar de um jardim. Está aqui. O que é que contou mais? Atitude, não exatamente a ação. Nós vamos cantar uma música que diz que nós queremos que o Senhor nos sonde e nos conheça. Não para nos julgar, para nos condenar, mas para que nós sejamos livres, sejamos coerentes entre aquilo que cremos e aquilo que fazemos.